Se eu te perguntasse, você certamente diria que o Rudeus é overpower. Ou pelo menos você diria que ele é muito forte. E é verdade. Mas o que muitos não sabem é que tudo que ele pode fazer tem uma explicação. O problema é que o anime não deixa isso muito claro. Diferente de outros isekais, o Mushoku Tensei não tem um protagonista overpower. Pelo menos, ele não nasceu forte. Ele se tornou alguém forte. Porém, ele é até fraco se comparado com alguns personagens. Mas o que eu quero dizer aqui é que dá pra entender muito bem como o Rudeus conseguiu esse poder. No anime é explicado meio que de forma subliminar. Então até parece que a magia não é muito bem trabalhada. Mas não, mano. Em Mushoku Tensei, a magia pode até parecer simples, mas ela tem muito mais detalhes do que você pensa. E o autor trabalha muito bem nesses detalhes, e vocês vão ver. Então hoje eu vou te mostrar o porquê que o Rudeus é tão forte e o quão forte ele é. Eu vou comparar e explicar as magias que ele usa. Eu também vou mostrar a magia mais forte e as suas capacidades. E também você vai ver o quão bem trabalhada a magia em Mushoku Tensei é. E obviamente sem spoilers. Então bora lá. Aqui em Mushoku Tensei, tudo tem um certo sentido e motivo. Primeiramente, bom, o Rudeus é sim muito forte. Mas o motivo disso não é só pela quantidade absurda de mana que ele tem. E eu também não tô falando só da habilidade de conjurar esse encantamento. Claro, esses dois fatores são muito importantes. Mas eu tô falando aqui é da mentalidade dele. Esse é o ponto mais importante e é o que faz ele ser tão poderoso. E sim, a imaginação tem uma grande influência nos feitiços. Todas as magias que o Rudeus faz dependem da criatividade e conhecimento. Tanto conhecimento sobre magia, quanto conhecimentos gerais. Magia em Mushoku Tensei parece algo bem simples, mas na verdade ela é um pouco mais complexa do que você imagina. Isso porque ela é flexível em vários aspectos. Pra você ter uma ideia, o Rudeus só é um gênio, porque ele consegue entender muito bem como a magia se comporta nesse mundo. Olha, Mushoku Tensei tem um sistema básico de mana. Tipo, quanto mais mana você tiver sendo mago, melhor. Mais magias você vai poder lançar por dia, e também você vai poder lançar feitiços mais poderosos. Esse é o básico do básico de como funciona a mana para um mago. Porém, pra gente entender como poderoso o Rudeus é, primeiro eu preciso explicar como a mana funciona pro guerreiro. Sim, isso é importante. Isso porque mais tarde a gente vai comparar a potência da magia do Rudeus lançando magias em vários tipos de guerreiros. Como por exemplo a Ares ou até mesmo o Orsted. Isso porque assim vai dar pra gente notar a força e a potência da magia do Rudeus. Bom, no caso do guerreiro, a quantidade de mana não é tão importante assim. Isso porque a mana é transformada em aura, o que permite que você aprimore seu corpo, deixando ele bem mais forte e muito mais resistente. É por causa disso que a Ares dá aqueles pulos gigantes. E também é por esse motivo dela ter tanta força. E no caso, essa aura é o que faz ela ser tão resistente. Mais resistente que o próprio Rudeus. Com isso, eu vou dar um exemplo para você entender como funciona a força de guerreiro em Mushoku Tensei. Supondo que um mago lance uma magia na Ares, depois lance essa mesma magia no Rudeus. Por conta da aura que a Ares tem, ela vai tancar muito mais. E isso acontece porque o Rudeus não é tão bom assim em converter a mana em aura, tá ligado? Pelo menos não tão bom quanto a Ares. No mais, quanto mais habilidoso o guerreiro for, mais forte vai ser o seu corpo. Dependendo do guerreiro, a magia de um mago comum pode nem causar um arranhão. Mas, claro, tudo isso depende da força dos dois. Tanto da força do mago, quanto da aura do guerreiro. Só com isso dá pra notar aqui que a magia é bem balanceada, né? Diferente de vários outros animes. Tanto o mago quanto o guerreiro são igualmente úteis. No caso do Rudeus, ele pode não ter tanto potencial assim pra um guerreiro, mas o maluco tem mana para dar e vender. Então sim, o Rudeus pode conjurar uma quantidade absurda de feitiços sem se cansar. Isso é fato. Mas o motivo dele ser tão forte é sua criatividade em moldar os feitiços que ele conhece. Basicamente, o que faz ele ser um grande mago é sua inteligência, criatividade e conhecimentos que ele trouxe da vida passada. Isso passa um pouco despercebido, ninguém nota. Mas o primeiro momento que ele demonstra isso no anime foi quando ele usa um feitiço para limpar a Sylph. Lá ele usou uma magia de fogo junto com água, com uma certa intensidade e quantidade de mana. Tudo para fazer pequenas bolinhas de água quente. Isso é básico e ninguém repara, mas conjurar dois feitiços ao mesmo tempo e sem encantamento não é nada fácil para um mago comum. Esses dois feitiços sempre são usados individualmente para combate, mas se eles forem usados juntos, dependendo de como o Deus usa, ele pode criar algo novo, como o vapor, por exemplo, ou nesse caso, água quente. Eu sei, esse exemplo é bem bobo, mas é o melhor para você conseguir entender como a magia funciona. Se você for pensar nessa magia mais a fundo, bom, esse feitiço não tem nenhuma conjuração verbal em específico. Então essa magia meio que não existe, tá ligado? O correto seria se um mago conjurasse dois feitiços verbalmente e individualmente. Primeiro ele ia conjurar um feitiço de água em um potinho. Depois ele tacaria magia de fogo pra daí esquentar essa água e depois ele ia usar essa água pra poder fazer o que ele quer. Mas o Deus fez isso tudo na hora. E isso abre um leque de possibilidades de magia que nenhum mago comum conseguiria fazer. Praticamente todas as magias que ele usa são magias modificadas e aprimoradas.
E todas eu vou comentar aqui. Mas para vocês entenderem isso, eu tenho que mostrar como essas magias foram modificadas pelo Deus. Mas isso fica pra depois. Primeiro vocês têm que entender do que ele é capaz. Pra vocês terem uma ideia, esse maluco é capaz de modificar até mesmo a natureza de qualquer feitiço que existe. Contanto que ele consiga entender como aquela magia funciona. Com combinações de intensidade e adicionando novos elementos, o Deus pode conjurar feitiços totalmente novos, apenas utilizando o conhecimento de química. Se duvidar, ele poderia até criar uma magia nova, totalmente do zero. Você entende onde isso vai chegar, né, cara? A magia Mushoku Tensei vai ainda mais fundo que isso. E é até complexo de certa forma, mas não mais complexo do que você se inscrever no canal do pai. Se você tá curtindo o vídeo, já aproveita para ativar o sino, não custa nada, e assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Bom, com esse pequeno exemplo da bolinha de água, você já notou que tudo tem uma explicação. Porém, modificar o básico dos feitiços não é a única coisa que faz o Deus ser um gênio. Não, rapaz, ainda tem mais. O ponto-chave que faz o Deus ser um gênio é seu ajuste fino de magia. Tipo, conjurar feitiços com a intensidade que você quer é bem mais difícil que o normal. Manter o fogo no lugar, conjurar uma pequena bola de água e até mesmo calcular a quantidade certinha de mana que você vai usar no feitiço, cara, isso exige muito foco. E esse é só um exemplo, mas mais pra frente vocês vão notar que o maluco consegue modificar tudo. O formato, o tamanho, a intensidade, a dureza, a temperatura, a composição, a velocidade e até mesmo os elementos utilizados na magia. Se duvidar, ele é até capaz de combar uma magia com outra. Tudo isso faz parte do ajuste fino que o Deus faz em cada feitiço. E ele consegue fazer isso por um motivo bem simples: treinamento. Desde os 3 anos de idade, o Deus sempre ficou treinando magia. Ele literalmente esgotava seu estoque de mana todos os dias praticando. Graças a isso, ele consegue se lembrar das sensações de conjurar uma magia. Então basta ele imaginar o feitiço, se lembrar de como fazer e deixar fluir. Por isso, ele conseguiu ser uma das poucas pessoas que conjuram feitiços sem usar um encantamento verbal. Ele treinou desde criança para isso. Esse é o segredo dessa grande quantidade de mana também. Pra você ter uma ideia, graças a esse treinamento, o Deus tem cerca de 40 a 50 vezes mais mana que um mago normal. Cara, desde criança, o Deus foi um garoto entediado. Ele era solitário e não tinha nada pra fazer. Então ele sempre brincou muito com magia. E sim, isso serve como um tipo de treino. Desde essa época, ele conjurava magia de terra para conseguir fazer pequenas esculturas com magia. E esse é o ponto-chave. Quanto mais ele se esforçava para conjurar o feitiço meticulosamente, mais habilidoso ele ficava com magia. E assim, ele começava a entender sobre a quantidade de mana que ele deveria investir em cada feitiço. E isso é importante: se tu coloca mana demais no feitiço, ele fica muito mais poderoso. Então ele precisava até mesmo imaginar o feitiço com muito mais detalhes. Cara, pra você ter uma ideia, o Deus sabia até mesmo moldar as partículas dos feitiços. Tudo porque ele sente que ele consegue. Ele sente que essas pequenas partículas são moldáveis com mana. E saber disso é extremamente importante pra modificar e entender a magia. E cara, você tem noção do quão roubado é saber disso? Apenas modificando a intensidade e adicionando elementos, ele pode até mesmo fazer um feitiço básico de nível baixo se tornar uma arma letal. E ele faz isso em praticamente todas as magias que ele conhece. Tá, beleza. Mas agora merece a pergunta: o que vale mais a pena? Lançar uma magia de nível alto ou uma magia que você já é mais familiarizado? A resposta disso é: depende. Se você for o Deus, vale muito mais a pena usar uma magia comum modificada. Mas se você não for, bom, talvez uma magia de nível alto seja melhor. Mas para entender isso, eu vou precisar explicar um pouco do básico. Primeiramente, existem 2 formas de conjurar magia: encantamentos ou círculos mágicos. E no caso, né, alguns aqui conseguem até conjurar magia sem encantamentos. E isso faz parte do que eu vou explicar. Bom, existem 3 tipos de magia: magia de ataque, magia de cura e magia de invocação. Cada uma delas é dividida em 7 rankings: básicas, intermediárias, avançadas, santa, real, imperial e deus. Para conjurar cada magia, você precisa de uma certa quantidade de mana. Obviamente, quanto mais alto o nível da magia, mais mana você vai usar. Mas também existem magias que usam mana que está no mundo à sua volta. A magia de ataque geralmente são magias elementais: água, terra, fogo e vento. Você pode até conjurar 2 magias ao mesmo tempo, com elementos distintos. Mas geralmente é mais difícil, principalmente tentar combinar elas. Tipo, conjurar água e fogo ao mesmo tempo geralmente não vale muito a pena. Afinal, esses elementos se neutralizam. Então, a maioria das vezes, vale mais a pena focar em um elemento só para cada situação. Principalmente com os quais você possui mais afinidade. Afinidade e familiaridade. Guarde essas palavras porque é importante e faz muito sentido com o Deus, tá? Com o que ele pensa e como ele conjura suas magias. Esse é o conhecimento básico, geralmente todos os magos sabem disso. Mas diferente deles, o Deus entende que conjurar magias misturadas e com diferentes elementos te torna capaz de fazer coisas totalmente diferentes. Dependendo de como você usa, um feitiço pode ser muito mais forte que o original. Tipo, você pode conjurar água e fogo para criar vapor, gelo e fogo para criar névoa, ou você pode até combinar magia de terra com magia de vento
para conseguir aumentar a velocidade de um projétil lançado. Cara, só com isso, o Rudeus entende que tudo depende da sua criatividade. E isso só acontece porque o Rudeus é um garoto que não tem a mesma mentalidade que o pessoal do mundo de Mushoku Tensei. Como eu disse antes, graças ao seu conhecimento da vida passada, o Rudeus consegue ser um mago bem mais forte que o normal. Principalmente porque ele passa o tempo todo testando e aprendendo tudo sobre as magias. Graças à sua habilidade de magia sem encantamento, ele pode imaginar cada detalhe da magia que ele quer conjurar. E se lembra que eu falei de familiaridade? Quanto mais ele pratica o mesmo feitiço, mais fácil vai ser limitar essas sensações. Tudo para que ele consiga conjurar um feitiço cada vez melhor. A ponto de que ele não precise de tanto foco e nem tempo para imaginar e lançar a magia. Então, se ele modifica um feitiço básico que ele já usou várias vezes, vai ser bem mais fácil ele modificar o tamanho, a composição, velocidade, enfim, cada detalhe do feitiço. Com isso ele pode lançar uma magia extremamente poderosa, como se fosse algo básico, saca? E não é todo mago que é capaz disso. Primeiro que tem muito feitiço que o Rudeus faz que não pode ser conjurado verbalmente. Então já começa por aí. Para esse tipo de feitiço ser modificado, geralmente os magos usam círculos mágicos. E segundo que isso não é o mais eficiente para um mago comum. Por mais que conjurar sem encantamento seja o método mais rápido para o combate, isso não necessariamente é o melhor. E claro, o Rudeus consegue fazer isso ser o melhor e o mais poderoso porque ele modifica a essência da magia. Mas isso tem um preço pesado, cara. Só conjurar o feitiço sem encantamento já consome bem mais mana que o normal. E segundo que para fazer o feitiço modificado, igual o Rudeus faz, ele precisa de muito foco. Então, se ele não tá muito familiarizado com a magia, isso pode custar bem caro no combate. Lembra, um segundo em combate custa muito caro. Tanto que você vê o Rudeus sempre usando as mesmas magias. Mas como eu disse antes, esse feitiço não é o mais eficiente por conta do consumo de mana, mas é o mais rápido de ser conjurado e o mais forte. Claro, isso se você for o Rudeus. Tipo, se uma pessoa normal tentasse utilizar essas habilidades que o Rudeus usa, bom, eles ficariam sem mana depois de 1 ou 2 feitiços. Mesmo com essa magia básica, tá ligado? É, rapaz. E o mago sem mana em combate é mais inútil que uma Yumi suporte. No máximo, ela serve pra dar mais 300 de gold pro inimigo. É brincadeira, tá? Mas é por causa disso que esses feitiços são arriscados. Eles custam muito caro. Mas por Deus, esse preço compensa. Bom, agora bora falar sobre os feitiços que o Deus consegue lançar. Tem 2 especial que eu quero comentar aqui. E o primeiro é o mais básico, os projéteis de terra. E o segundo é sobre a Nimbus. Claro, tem muito mais coisas que eu vou comentar aqui também. Mas primeiro vamos começar com as magias de água, já que aparentemente o Rudeus tem uma grande afinidade com esse elemento. Talvez ele tenha essa afinidade porque os primeiros feitiços que o Rudeus criou foram do elemento água. Mas não dá pra saber ao certo se foi por causa disso mesmo, ou porque ele nasceu assim. Mas desde criança ele conjurava muitas variedades apenas com esse elemento. E com o tempo ele acabou aprendendo a modificar a temperatura dos feitiços. Ele consegue fazer flechas feitas de gelo apenas deixando o feitiço bem mais frio. E eu não lembro se ele usou essa magia no anime, mas eu sei que com isso ele notou algo bem importante. Ele não é limitado. Assim como ele pode modificar a temperatura, ele também pode deixar algo bem mais duro ou macio. Ele pode também amolecer a terra, fazendo com que ela se torne um tipo de pântano. Ou ele pode fortificar a terra e moldar para fazer um escudo vindo do chão. Ele até utilizou isso para sair voando com a irmã lá na segunda parte da primeira temporada. Ou ele também usou para poder defender a Ares quando ela estava sendo raptada. E só para deixar a terra mais macia, bom, essa magia ele usou muito quando ele virou um aventureiro. Tanto que no anime os figurantes chamam ele de pântano. É, um nome horroroso, eu sei. Bom, existem muitas outras modificações de magia que o Rudeus usa. Mas o que eu mais quero comentar aqui é aqueles projéteis de terra que ele adora lançar. Tipo, praticamente todo combate ele utilizou esse feitiço. Desde quando ele tava duelando com a Sylph, até quando ele tava indo com tudo pra cima do Orsted. Esse feitiço parece simples, mas cara, vocês vão entender o quão complexo ele pode deixar essa magia. A ponto de que, se ele quiser, ele pode fazer esse feitiço básico se tornar uma arma letal. Magia de terra. Esse feitiço criou uns projéteis de terra simples, que vão ser lançados sem muito esforço. É um feitiço padrão, porém a composição dessa magia é o ponto-chave. Ele usa o endurecimento de terra para deixar ela bem mais dura, pequena, leve e ao mesmo tempo com uma ponta bem afiada. Dependendo do conhecimento da química, ele pode até mesmo deixar outros elementos misturados naquele projétil. Ele pode deixar essa magia bem mais letal, adicionando magia de vento e fogo. Ou ele pode deixar mais frágil, deixando o feitiço mais lento e adicionando uma terra macia. Isso para que quando o projétil for destruído, ele libere uma fumaça para atordoar o inimigo. Mas o ponto importante aqui foi quando ele usou essa magia contra o Orsted. Nesse feitiço em específico, ele deixou a velocidade no máximo, mas ele também usou uma magia de vento para aumentar a velocidade do projétil, fazendo com que até mesmo o homem mais forte do mundo tivesse um estrago na mão com uma magia básica. Sim, lembra que eu disse? Orsted é o homem mais poderoso. Imagina a força da aura dele, cara. Pra você ter uma ideia, o Orsted tem uma resistência tão alta que ninguém nunca foi capaz de ferir ele. Mas com esse feitiço, o Deus conseguiu fazer um estrago na mão do cara. Pra você ter uma ideia, esse feitiço é muito mais forte, muito mais letal e muito mais rápido que uma sniper .50 ou um canhão que a gente tem hoje em dia.
Pensa que, tipo, com o poder do Orsted, provavelmente é impossível que um tiro dessas armas surta algum efeito nele. Mas essa pequena magia modificada consegue. Esse feitiço que feriu o Orsted tem a capacidade de distorcer o corpo de um guerreiro extremamente poderoso. Teve até um outro exemplo que ele combinou esse feitiço com fogo. Foi quando ele lutou com uma cobra gigante lá no continente demônio. Tipo, o feitiço não teve quase nenhum efeito no Orsted. Porém, naquela cobra teve uma explosão, tá ligado? E isso aconteceu apenas por uma alteração e combinação de magias. Como eu disse, o Deus é poderoso porque ele tá sempre buscando algum meio para combinar e aprimorar as magias que ele usa. Isso é normal pra ele, mas dá pra ver que isso não se aplica pra todo mundo, né? Tanto que é por causa disso que ele tem um certo complexo de inferioridade. Tipo, o maluco é capaz de bloquear uma conjuração de magia, mesmo que o feitiço seja não verbal, saca? Ele fez isso nessa temporada quando ele lutou contra o Fitz. Esse feitiço pra ele é básico, e pra ele é como se todo mundo soubesse disso. Mas esse feitiço é extremamente complexo, e ele aprendeu apenas a observar o Orsted. O maluco é tão nerd de magia que quando ele tomou esse feitiço, o cara tentou ficar imitando o Orsted pra ver se ele conseguia replicar aquela mesma magia. Bem no fim, deu certo. Bom, agora bora pro próximo feitiço que eu quero comentar. Nimbus. Conjurar esse feitiço por 1 hora foi a prova de graduação que o Deus teve que fazer pra se formar como um mago de nível santo. Isso lá quando ele ainda estudava com a Roxy. Porém, ele pensava que a Roxy queria muito mais do que apenas manter essa conjuração. O desafio que a Roxy propôs era algo simples. Conjurar esse feitiço e mantê-lo por 1 hora. Não precisava mais do que isso. Porém, o Deus pensou que ela queria que ele conjurasse esse feitiço de uma forma que a magia se mantesse automaticamente, sem precisar da interferência dele, conjurando a magia por 1 hora. Então o maluco foi lá e modificou esse feitiço nível santo, acrescentando outros elementos que mantêm o clima daquele jeito. Se você for notar, esse feitiço é algo bem mais complexo do que parece. Tipo, se você olhar sem muita atenção, esse feitiço basicamente muda o clima, traz uns ventinhos, faz chover e no máximo lança alguns raios aleatórios. Só que isso não é apenas um feitiço, isso é um fenômeno natural. Ou seja, saber como uma tempestade funciona te permite aprimorar ela. Nesse caso, ele só quis evitar com que as nuvens se dissipassem. Para ele fazer isso, ele precisa que o ar quente e úmido suba, para então colidir com o ar frio e assim formar ainda mais nuvens. E como ele fez isso? Bom, ele usou magia do vento para fazer um redemoinho. Depois ele aqueceu o ar embaixo, e quando o vento subiu, ele esfriou lá em cima, fazendo com que a tempestade ficasse ainda mais forte e durasse por mais tempo. Ele acabou fazendo com que o feitiço se mantesse de forma automática, coisa que nem a Roxy consegue fazer. Com conhecimento sobre ciência, esse maluco só precisou conjurar um feitiço uma vez, e o resto fluiu sozinho. A tempestade virou um misto de magia com algo natural. Enquanto para manter esse feitiço, o mago precisaria ficar canalizando magia. Isso que ele fez foi só para manter uma tempestade. Mas imagina só se ele fizesse algo diferente, tipo, dependendo do conhecimento, o Deus pode mandar bem mais chuva ou lançar muito mais raios, saca? Basta saber o que deve ser feito. E isso não ficou tão bem explicado no anime, mas originalmente a Roxy só queria saber se ele conseguia manter o feitiço por mais tempo. O maluco foi lá e conjurou tudo de forma bem mais completa. Com isso a Roxy percebeu que o Deus é bem mais do que capaz de merecer o título de Santo de Água. E mano, isso é o que diferencia um mago fraco para um forte. O conhecimento e o controle de mana. Essa é a essência de um mago, e com isso, dá pra ver que o Deus está num nível totalmente diferente. Desde criança, o Deus já era um mago de nível avançado em todos os elementos. Todos com exceção de água, que ele tá no nível santo, né? Porém, ele tá ainda mais forte depois de ganhar um cajado de presente. Um cajado que foi feito especificamente por Deus, e que tem grande afinidade com o elemento água. Agora, como que o cajado funciona em Mushoku Tensei? Basicamente, um cajado é capaz de amplificar as magias de água por um fator de 5. Tipo, pra vocês entenderem melhor, imagine que uma magia de água tem um custo de mana de 10 pontos, e o poder dessa magia tem 5 pontos. Com o cajado, o custo da mana continua sendo 10, porém o poder da magia é multiplicado por 5, ou seja, a magia teria a potência de 25 pontos. Se o Deus quisesse, sei lá, que a magia continuasse tendo poder de 5, aí o custo de mana cairia de 10 para 2 pontos. Isso é pra tu ver o quão importante é usar um cajado, e também isso demonstra o quanto esse presente é especial por Deus, já que, né, ele foi feito especificamente pra ele e foi dado pra uma pessoa especial. Com isso é inegável que o Deus é um mago poderoso, porém isso só vai até um certo ponto. Esses feitiços elementais dependem muito do conhecimento que ele teve na vida passada, mas isso é totalmente diferente para feitiços novos. Então o que o Deus quer fazer para se aprimorar é conhecer ainda mais esse mundo. Por isso ele tá na escola de magia agora. Mas como eu já tinha mencionado antes, um maior exemplo disso é que, bom, ele consegue lançar um feitiço que bloqueia magia. Porém, esse feitiço não é elemental. E como ele não sabe como esse feitiço é feito, ele não consegue modificar. Isso porque ele não sabe a essência dessa magia. Ele só tentou replicar o que o Orsted fez. E isso também serve pro incidente de mana que teleportou muita gente pra lugares diferentes. Tipo, existe algum feitiço de teletransporte? Isso a gente ainda não sabe. Tudo que eu comentei aqui são coisas que o anime nos apresentou até agora.
mas eu acredito que vai ter muito mais a ser apresentado no futuro. Enfim, no mais é isso. Se tu curtiu o vídeo, se inscreve pra não perder nada do que vem por aí. E ativa o sino, porque vai ter muito mais vídeo de Mushoku Tensei no futuro. Obrigado por me ver até aqui e